A graça e a paz do Senhor Jesus. Gostaria, nesta noite, de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 9. Hoje nós não daremos sequência à nossa leitura, nossa exposição de Filipenses, haja vista que eu gostaria de dar uma palavra bem específica, trazendo à nossa memória o custo do discipulado, o custo de seguir a Cristo. Lucas capítulo 9, verso 23 até o verso 26. Diz assim a palavra do Senhor Deus: Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Amém. Vamos orar ao Senhor Deus. Santo e eterno Deus, este momento em que abrimos a Tua palavra para considerar, que o Senhor, pelo Espírito, venha abrir os olhos do nosso entendimento, de maneira que possamos compreender com clareza as Tuas verdades, compreender com clareza as implicações de seguir a Cristo e da disposição que devemos ter para efetivamente sermos contados entre estes que seguem a Cristo. E sabemos e reconhecemos que por nós mesmos nada podemos fazer e dependemos completamente da obra, da graça, da proteção, da sustentação que vem do alto. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor venha nos abençoar, não somente a nós que aqui estamos, mas suplicamos a Tua bênção sobre todo o Teu povo, espalhado por toda a terra. Que a Tua paz seja sobre a Tua igreja. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, se há uma verdade que sempre devemos trazer à nossa memória, é o custo de seguir a Cristo. Principalmente nos nossos dias, em que parece que esse tipo de mensagem e ensino tem sido cuidadosamente extraída da igreja e sendo colocado um outro tipo de mensagem como uma mensagem triunfalista, uma mensagem somente de bênção, de prosperidade, uma mensagem que venha a Cristo e todos os teus problemas serão solucionados. É mais ou menos essa a tônica das mensagens que ouvimos por aí. Uma mensagem que é mais típica, não de fiéis profetas do Senhor, mas dos coaches da vida, que querem mais estimular pela palavra positiva. Mais ou menos na ideia e no pensamento de uma palavra autoafirmativa e positiva para influenciar positivamente a pessoa. A doutrina que trata sobre o custo de seguir a Cristo, ou o custo de negar a si mesmo, tem sido, como disse, pouco falado, mas é algo que precisamos constantemente trazer à nossa memória. Devemos constantemente pensar e meditar nessas verdades,
Precisamos considerar nesta doutrina, e não só ver como uma injunção dentro de um contexto da Bíblia, mas como sendo realmente uma questão doutrinária. É uma coisa que nós devemos não somente entender a natureza dessa negação, dessa autonegação, e as suas implicações e aplicações. Devemos sempre trazer, portanto, a nossa memória. Nós facilmente perdemos de vista isto. Por isso sempre devemos fazer aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse: lembrai-vos, lembrai-vos. Lembra-te. Já os 10 mandamentos diz: lembra-te. Porque nós somos muito tendenciosos a esquecermos de coisas importantes. Lembra-te de exemplos do passado, como Jesus disse, lembra-te da mulher de Ló. Nós temos a tendência de nos esquecermos. E assim também temos a tendência de nos esquecermos sobre a natureza da vida cristã. O que é seguir a Cristo? O Senhor Jesus Cristo, portanto, nos traz essa verdade quando, no seu ministério, depois de ele fazer uma declaração acerca do seu ministério, quando ele pergunta: o que dizem os homens? Quem eu sou? Ali a partir do verso 18, esse é o contexto. E aí, então os discípulos começaram a responder. Uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Outros: mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus, é o enviado, é o ungido de Deus. E então Jesus nos diz: ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo, e aí ele conclui esse pensamento, onde ele diz: é necessário que o Filho do Homem sofra. O Filho do Homem, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio com um objetivo muito claro, muito definido. Ele veio para morrer numa cruz. Portanto, ele está dizendo, é necessário. Não é uma questão de acidente de percurso. Talvez aconteça, há uma possibilidade, talvez a vida apronte alguma coisa nesse sentido. Não, ele está dizendo afirmativamente, é necessário que isso aconteça, é necessário que o Filho do Homem sofra. Olha o que Jesus está dizendo, essa é uma necessidade, sofra muitas coisas, que seja rejeitado. Os homens não o abraçariam, não iam chegar para Jesus dizendo: olha, ele é o campeão, vamos segui-lo, vamos fazer uma grande passeata em torno de Jesus. É claro que muitas pessoas no tempo de Jesus seguiam, porque a Bíblia nos diz que as motivações dessas pessoas, alguns seguiam porque comeram do pão, alguns porque então estavam com fome. Jesus ali fez o milagre da multiplicação, pães e peixes. Outros seguiam porque viram milagres, outros porque queriam ser curados, outros até queriam fazê-lo rei, não haviam entendido Cristo, achavam que Cristo ele veio para ser o grande campeão que iria libertar o povo de Israel do domínio de Roma, e portanto vamos fazê-lo rei. E Jesus diz: é necessário estas coisas, sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e por fim, seja morto. E no terceiro dia ressuscite. E então, dentro desse contexto, ele vai dizer também, dizia a todos agora, se alguém quiser vir após mim, se negue. Porque muitos pensavam que seguir a Cristo ia ser ganhar um certo status, que ia ser coisa pacífica, uma coisa boa, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista, psicológico.
As pessoas então achavam que Jesus iria resolver todos os seus problemas, e Jesus vem e diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Essa é uma doutrina que fala sobre o custo de seguir a Cristo. Mas ao mesmo tempo, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que somos chamados a uma mudança radical. Não está falando aqui de uma mudança superficial, mas está dizendo: negue-se a si mesmo. É uma mudança de cosmovisão, de projeto de vida, onde temos tudo, eu tenho tudo organizado como eu quero que a minha vida seja. Eu tenho já estabelecido, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou comprar isto, minha vida já está completamente organizada. E aí eu sou convidado a negar a mim mesmo. Isso é uma mudança radical. É algo que foge dos nossos padrões. Você está disposto a abandonar, imagine, seus sonhos, mas não somente os sonhos, projetos de vida, a si mesmo, e isso é necessário. Portanto, Cristo está dizendo: olha o que o Filho do Homem veio, ele veio para buscar e salvar, ele vai sofrer, ele vai ser rejeitado, vai ser morto. Ele está dizendo: quem quiser vir, quem quiser me seguir, tem que estar disposto também a renunciar, a negar-se a si mesmo. Aqui, o Senhor Jesus Cristo, ao mencionar que deveria tomar a cruz, ele está dizendo que deve ter um compromisso de morte, um compromisso até a morte, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Em outras palavras, não é uma meia fidelidade, não é uma fidelidade parcial, não é uma coisa circunstancial, em algum momento pontual, mas ele deve ser um compromisso até as últimas consequências. Querer Cristo sem se comprometer com Cristo não é possível. Ou é tudo ou é nada, ou pega ou larga de vez, como já diz um cântico. Não é possível, portanto, uma meia fidelidade, somente para apaziguar a própria consciência. Não, eu até que sigo a Cristo aqui, tem alguma coisa de Cristo, tem algum comprometimento, mas o comprometimento aqui é até a morte. Esse é o nível que Jesus está exigindo. Mas ele não é um compromisso involuntário, um compromisso forçoso, obrigatório. Não é um compromisso no qual alguém chega e coloca uma faca no pescoço e diz: faça assim. Não, é um compromisso voluntário. Pois ele diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Eu não posso negar pelo outro. Eu não posso dizer, projetar, dizer: você tem que negar isso, ou fazer a listinha, ou obrigar uma pessoa. Mas seguir a Cristo é um compromisso que exige essa voluntariedade. Não podemos, portanto, seguir a Cristo de um modo forçoso. Ou segue a Cristo ou não segue. Ou vai após Cristo, ou não vai. É claro que nós, como pais, podemos exigir que os nossos filhos nos acompanhem. E fazemos bem em fazer isto. Mas nós não podemos exigir que eles entreguem o coração a Cristo, que eles nasçam de novo, ou coisa do gênero. Nós podemos somente ensiná-los, na esperança e na expectativa de que a graça de Deus os alcance. Mas é voluntário. Devemos lembrar também de que a religião que nada custa, nada vale. Se a religião do qual eu professo e do qual eu faço parte
não me custa absolutamente nada. Não há nenhuma exigência, nenhum compromisso, nem mínimo. Eu vou dizer, tal religião não vale nada, porque aquele que não custa nada também não vale nada. Nós podemos catar pedras aí na rua, sem pagar absolutamente nada, mas também não devemos ter esperanças de querer ficar ricos vendendo pedras encontradas nas ruas. É óbvio que ninguém dará valor, assim como nós não pagamos nada, ninguém também pagará nada por isso. Por outro lado, nós percebemos que o alto custo de seguir a Cristo revela o seu alto valor. Se não valesse nada, seria muito fácil. Lembre que ultimamente se tem alargado a porta, se tem deixado o caminho muito espaçoso. É fácil transitar por esse caminho. Tem-se, ultimamente, tornado o cristianismo muito atrativo para todo e qualquer tipo de pessoa. Não há exigência nenhuma, não há compromisso nenhum, não precisa renunciar absolutamente nada. E nós então percebemos que esse tipo de cristianismo não é o cristianismo bíblico, não é o cristianismo exposto pelo nosso Senhor. O alto custo demonstra o seu alto valor. Se você tem aquilo que custa muito, é porque ele tem valor. Você pena, para comprar algo de muito valor, um diamante, um tesouro, porque ele é de alto valor. Um cristianismo sem cruz é também um cristianismo sem coroa. Ora, se não existe cruz, não existe luta, não existe renúncia, não existe também a recompensa eterna. Percebam, quando o Senhor Jesus Cristo está dizendo, vai na contramão de tudo aquilo que a nossa geração tem dito, que seguir a Cristo é coisa mais envolvente, empolgante, maravilhosa, gostosa, é sempre uma coisa positiva, nunca fala sobre renúncia, nunca fala sobre sofrimento. Aquilo que Jesus disse, é necessário que o Filho do Homem sofra, sobre rejeição, uma geração que não admite e não quer saber de ser rejeitado pelos outros. Coitado, vai estar cheio de traumas, quando na verdade o cristão, seus amigos serão cristãos. O mundo rejeita, o mundo não ama, a não ser que sejam aquele tipo de cristão que não influencia em absolutamente nada, cuja luz não brilha, portanto não incomoda as trevas. Eu sou cristão que não brilha, sou muito bem recebido pelo mundo, o mundo aplaude, diz, rapaz, você é um cristão bacana. Eu conheço uns cristãos aí que são muito chatos. Você não, você é o cara. É o cristão que não salga. Portanto, ele não faz diferença absoluta nenhuma na sociedade ou no meio em que ele vive. E ele é muito bem recebido. O mundo elogia, o mundo abraça. Mas lembramos, qual é a coroa que terá futuramente? Que recompensa, que vitória, quando na verdade estava tão confortavelmente andando com os inimigos da cruz de Cristo, confortavelmente andando com aqueles que blasfemam do nome de Cristo. Devemos entender, portanto, o que significa que o Senhor Jesus está dizendo: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Devemos entender, para também colocar em prática, o que significa de fato isso, para também não termos um entendimento equivocado,
para não termos um entendimento aí errado sobre o que significa seguir a Cristo. Para que nós possamos praticar, precisamos entender, mas a prática da autonegação, ou a doutrina da autonegação e a sua prática, a prática de morrer para si mesmo, devemos morrer. Tal ensino, é claro, como disse, não é popular, mas negar-se a si mesmo, ele é o fundamento da vida piedosa. Não há vida piedosa, uma vida santificada, sem a mortificação. A mortificação, na verdade, é o outro lado da moeda da santificação. Não há santificação sem mortificação. Não há como ser santo no mundo enquanto o império do pecado reina no nosso coração, domina sobre os nossos atos, os nossos pensamentos, sobre as nossas palavras, a nossa conduta. Mas negar a si, tomar a cruz, é o fundamento da vida piedosa. E se não for bem estabelecido esta casa, ela vai ruir. Com certeza, se não for bem compreendida e se não for bem estabelecido, toda a construção cairá. Mas o que significa, portanto, negar a si mesmo? É fazer tudo o que Cristo ensina e fugir de qualquer coisa que Ele nos tenha proibido. A palavra de Deus é clara. O nosso coração há uma inclinação natural para fazer tudo aquilo que o nosso coração deseja. E há aquilo que a Bíblia nos fala, aquilo que o Senhor Jesus nos ensina em sua palavra, há uma certa resistência de vivermos e fazermos aquilo que o Senhor manda. Mas mortificar significa: eu não farei a minha vontade, mas farei a vontade do Senhor Deus. Isso é o fundamento da autonegação. Não é, portanto, pegar um açoite e ficar se chicoteando, achando que isso é mortificar a carne. Pelo contrário, talvez isso leve a um orgulho cada vez maior, achando que ele pode, por si só, resolver os seus problemas. Não pode. Quantas pessoas se autoiludem fazendo sacrifícios de tolos, sacrifícios de carregar cruz, de andar de joelhos, por quilômetros ou metros, subindo escadarias, achando que com isso está agradando a Deus, quando na verdade está afrontando o sacrifício de Cristo. É como se dissesse: só o sacrifício de Cristo não basta, eu preciso ter a minha participação sacrificial. Eu também preciso derramar aqui o meu sangue do meu joelho para que seja aceito diante de Deus, anulando a eficácia do sacrifício de Cristo. Então não é esse sacrifício. Não é também a mortificação, dizer: eu vou passar aqui uma semana jejuando. Jejue se quiser, mas não ache que isto vai ser a mortificação, enquanto talvez seja exatamente para alimentar mais a soberba humana. Enquanto enfraquece o corpo, pode estar dizendo: vê só como eu sou tão espiritual. Porque sempre existiu esses, aqueles que se ufanam da sua própria espiritualidade, da sua capacidade de realizar coisas espirituais, ou até meio místicas, e como se orgulha dessas coisas. Mas fazer a vontade de Deus, submeter-se à palavra de Cristo, obedecendo-a, fugir qualquer coisa que Ele nos tenha proibido. Isto é o caminho para a mortificação ou para a negação de si mesmo. Mas também para que seja capaz de abandonar o amor a si mesmo. Nós precisamos encontrar um amor superior, um amor maior. Como eu posso deixar, negar a mim mesmo, se eu não consigo ver em Cristo, não consigo ver no Evangelho algo que valha a pena
deixar tudo deste mundo. Não há nenhuma possibilidade de nós abandonarmos se nós não encontramos algo melhor. É, portanto, a compreensão e a declaração dizendo: Jesus, Ele é o tesouro maior, Ele é aquela pérola de grande valor, Ele é aquele tesouro escondido no campo. Estou disposto a vender tudo, a deixar tudo, porque eu encontrei algo de valor imensurável. Eu estou trocando um padrão de alegria, um padrão de felicidade, por um padrão de alegria e felicidade superior, muito maior. Muito maior. E eu estou disposto a isto. É essa a compreensão. É quando o coração, portanto, se apega a Cristo e ama a Cristo. Ele diz, aí ele começa a dizer: estou habilitado a negar a mim mesmo. Ninguém negará a si mesmo enquanto não ver em Cristo o seu tudo, a sua suficiência. Que seu coração se apegue ao Senhor e às suas verdades também. Ele diz: eu deixo tudo por esse tesouro de grande valor. Ninguém estará habilitado a deixar o mundo, a deixar as coisas que o coração tem se apegado enquanto não vê Cristo como tudo. Não, isso é impossível. É impossível. O amor a Cristo fará eclipsar os prazeres do pecado, aquilo que o mundo oferece. Ou o amor e o prazer, e os prazeres do pecado, fará eclipsar a pessoa de Cristo e a sua obra. Não podem os dois estarem juntos. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode amar este mundo e amar a Cristo ao mesmo tempo. Ninguém pode se devotar a Cristo e ao mundo ao mesmo tempo. Mas só há uma possibilidade de você deixar aquilo que naturalmente seu coração se apega, é encontrar em Cristo algo que é maior, de uma forma superior, suprema. E eu então deixo tudo por causa de Cristo. Mas se Cristo não é tudo, é impossível negar-se a si mesmo. É impossível negar e tomar a sua cruz. É impossível. Porque são forças que prendem. O amor a si mesmo é uma força que opera no coração humano e ele não consegue, a não ser que ele consiga perceber em Cristo algo maior. Negar a si mesmo é negar a sua justiça própria. É não ver em si mesmo nenhum valor, alguma coisa que o habilite a estar na presença de Deus. É negar a sua justiça, os seus atos, sua bondade, as suas boas obras como meritórias para a salvação e para um relacionamento com Deus. É dizer não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. É viver comprometido de fato com Cristo. É negar os seus pecados, é negar os seus deuses, porque tudo aquilo que se contrapõe entre nós e Deus é um Deus. Pode ser qualquer coisa. Por isso que Jesus vai dizer: se você amar mais pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, mais do que a mim, você não é digno de mim, porque você tem um outro amor que compete e você não consegue então renunciar. Perceba que ele não está dizendo que você não deve ter nada disso. Você ser um ermitão no meio do deserto, que você deve ser alguém que fez voto de pobreza com sacos e começa assim: não, eu só quero Cristo, eu quero viver na pobreza total e absoluta, separado de todo mundo, eu estou abandonando a minha família, estou deixando todo mundo agora.
por causa do meu amor por Cristo. Não é isso que Deus está falando, mas está dizendo que todas essas coisas, embora sejam boas e lícitas, elas não podem competir com Cristo. Se Cristo não estiver em primeiro lugar, ele está em lugar nenhum. E o padrão desta negação e desta doutrina é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando nós vimos lá em Filipenses, o apóstolo Paulo, e pregamos já nesse texto, Filipenses capítulo 2, verso 5 a verso 8, quando o apóstolo Paulo vai dizer: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O padrão é Cristo. Nós, portanto, negar a Cristo, ou negar a si mesmo, tomar a cruz, seguir a Cristo, é trocar esse padrão que você acha a plena satisfação e diz: não, é Cristo. Se eu tiver Cristo, eu tenho tudo. Se eu não tiver Cristo, não tenho nada. Não é que você não vai ter outras coisas. Você vai ter família, vai ter pai, vai ter mãe. Você vai morar numa casa. Mas o seu coração sempre tem que estar em Cristo Jesus. Tomar a cruz é tomar a decisão de viver para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. Tomar essa decisão voluntariamente. Mas ao mesmo tempo, é uma decisão que não devemos confundir com sofrimento. Tem pessoas que dizem: alguém está doente na família, estou levando a minha cruz, eu estou carregando a minha cruz. Não, sofrimento vem. Ela simplesmente acontece. Uma pessoa fica doente, um parente querido fica doente. Aqui está dizendo que você não é passivo, você é ativo, você toma a sua cruz. Não é o sofrimento que vem e diz: isso aqui é a minha cruz. Não, você vai voluntariamente dizer: eu vou negar a mim mesmo e vou me submeter à vontade de Cristo, em tudo. Ainda que seja cuidar de alguém, de repente, o sofrimento, portanto, ele é algo que vem, ele é um passivo. A cruz, você toma, é ativo. Você precisa fazer isto. Mas também, meus irmãos, a autonegação define o caráter do cristão. Como eu sei que alguém é cristão? Pelo fato de que ele nega-se a si mesmo. Não é uma pessoa perfeita. Não existe perfeição. Não devemos supor que alguém vai chegar àquele momento de absoluta perfeição. Vai falhar. Com certeza. E não preciso ser profeta para dizer isto. Todos nós falhamos. Todos nós pecamos por pensamentos, palavras e ações. Pecamos por omissão, pecamos por comissão, pecamos por ignorância. Faz parte da nossa natureza. Somos inclinados para isto. Mas ao mesmo tempo, enquanto essa natureza, essa inclinação, e ao sermos confrontados com a palavra de Deus, eu digo: eu rejeito isso, eu vou ficar com a palavra de Deus, eu vou lutar por isto, eu vou tomar a minha cruz, eu vou mortificar os meus desejos para fazer o desejo de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Ele deseja que eu faça. Eu, portanto, voluntariamente vou fazer isto. E isso define o caráter do cristão. Mas se o cristão, ele não nega-se a si mesmo,
Ele sempre quer a sua vontade. Isso define que talvez é aquele que nunca soube o que é tomar a cruz e, portanto, não é discípulo de Cristo e não há nenhuma esperança ou expectativa de ir para o céu. Ele pode ser um religioso que passa pela igreja durante 10, 15, 20, 30 anos, mas nunca aprendeu o que é negar a si mesmo. Sempre viveu em função de si mesmo e não da glória de Deus. A autonegação também define a presença da graça salvadora. Embora o texto nos diga, se alguém quer vir após mim, isto dá a ideia de que eu posso fazer isso. Eu consigo. Eu tenho que ir. Mas, irmãos, devemos ser claros em dizer que ninguém vem a mim, como diz o Senhor Jesus, se o Pai não o trouxer a mim. Ninguém vai a Cristo se o próprio Deus não o conduzir a Cristo. É necessário isto. Portanto, a autonegação define a presença da graça salvadora, da operação eficaz do Espírito Santo atuando naquele coração. E ele agora vai a Cristo, porque o Espírito Santo o impele para isso, o conduz, o ensina, está indo, porque Deus está conduzindo para isto. Ninguém é capaz de negar a si mesmo por si mesmo. E ainda mais, negar a si mesmo quando não viu a beleza de Cristo, não viu a glória de Cristo, não viu como é imensurável a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, por Cristo eu estou disposto a morrer, eu dou minha vida por Cristo. Ninguém dará a sua vida por Cristo enquanto não vê a beleza de Cristo, a glória de Cristo. E é o Espírito que nos capacita a negarmos a nós mesmos. E por fim, meus irmãos, ele vai dizer, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará também o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. A obediência à palavra de Deus é o único instrumento, se podemos assim colocar, que nos governa e nos capacita a negarmos a nós mesmos. E é o único instrumento pelo qual podemos identificar essa negação. Estou não me envergonhando do Evangelho, estou me ufanando do Evangelho. É uma coisa que me traz alegria e contentamento agora. Quando outrora eu até me envergonhava da palavra de Deus, me envergonhava até de me identificar como cristão, agora eu tenho prazer, eu tenho contentamento. Antes eu me envergonhava das verdades de Deus, não defendia a verdade de Deus, agora eu luto pela verdade de Deus, estou disposto a ser rejeitado por causa dessa verdade. Estou disposto a sofrer, como o Senhor Jesus diz lá naquele contexto. É necessário que o Filho do Homem sofra. É necessário. É necessário que seja rejeitado. É necessário, é uma necessidade. Justamente por quê? Porque somos tendenciosos ao sofrimento? Gostamos do escárnio e do desprezo? Absolutamente não, meus irmãos. Somos gente normal, não gostamos disso. Mas se tiver que ser rejeitado por causa do Evangelho, então que assim seja. Se eu tiver que ser escarnecido por causa do Evangelho, então que assim seja. Se eu tiver que perder todas as amizades do mundo por causa do Evangelho, que assim seja. Que o Senhor tiver que perder pai, mãe, marido, esposa, filhos, por causa do Evangelho, que assim seja. Pois essa obediência, portanto, essa necessidade, como Jesus disse, é necessário para nós também. É uma necessidade, identifica, define a presença, o caráter do cristão,
mas define também a presença da graça. E lembrar também, meus irmãos, de que o Evangelho, que nada custa, como eu mencionei, nada vale, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos fala lá em Mateus, no capítulo 7, quando Ele está dizendo sobre os falsos profetas. Ele vai dizer: acautelai-vos dos falsos profetas. Ele vai dizer que são profetas. Percebam, só que eles são falsos. Mas há alguma coisa que os identifica como profetas. Eles se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Há semelhança. Quem olha de fora, de longe ou externamente, parece ser profetas, parecem ser ovelhas, mas na verdade são lobos. Mas ele vai dizer: acautelem-se destes. O que os identifica como falsos profetas? Será que é porque eles estão dizendo que Jesus não é Deus? Não. Provavelmente eles dizem que Jesus é Deus. Provavelmente eles vão falar as verdades que nós acreditamos. Vão dizer: é verdade. Então, como nós podemos identificar? Em consonância com aquilo que nós estamos falando. Ele vai falar no versículo 13 do capítulo 7: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas. O que ele está dizendo é: a pregação dos falsos profetas tem tudo, menos caminho apertado, menos cruz, menos renúncia. Tem uma mensagem positiva. Ele não está dizendo para você odiar, não está dizendo para você, está dizendo até para perdoar os outros. Está dizendo para você ter esperança, está dizendo para você viver uma vida de um padrão moral elevado. Fala muitas coisas, mas não fala sobre cruz, não fala sobre caminho apertado, não fala sobre porta estreita. Por isso que a doutrina da autonegação, a doutrina de negarmos a nós mesmos, é uma doutrina tão importante, porque é isso que vai definir o verdadeiro cristão. Que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor Deus nos conceda graça para podermos, de fato, de verdade, vivermos uma vida santa e piedosa, lembrando que é necessário o que é necessário para seguir a Cristo. Assim como foi necessário Cristo sofrer, ser rejeitado e ser morto, é necessário também que os seguidores de Cristo tomem a cruz, sigam a Cristo, neguem-se a si mesmo. É necessário, senão não é seguidor de Cristo.